Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês uma vídeo-resposta para uma tag que é muito mais uma reflexão do que outra coisa. Pois é. Enfim, como vocês podem ver pelo título, a tag se chama Evolução do Leitor, que é muito mais uma tag sobre a nossa evolução na leitura do que uma tag de caça-livros, o que eu achei bem interessante, por isso estou trazendo aqui para o canal. Eu assisti ela no canal da Dora Marques, é uma tag do Booktube português, mas antes de a gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Vamos parar de blá blá blá, é uma tag bem rapidinha, são só 5 categorias, espero que gostem e continuem comigo até o final. E a primeira categoria da tag é: o que ler? Como é que o teu gosto por livros evoluiu? Essa foi uma pergunta que me deixou bastante reflexivo, porque até então eu não tinha percebido o quão mudado o meu interesse por livros tinha se tornado, mesmo que não tenha mudado tanto assim, e eu vou explicar para vocês. No começo, quando eu tomei gosto pela leitura e eu queria estar sempre lendo, eu lia o que tinha disponível para mim, o que tinha na casa de tias, o que tinha na casa de parentes, eu acabava pegando emprestado, e assim, era dos gêneros mais variados possíveis, porque eu não comprava livros, eu não ganhava livros, eu não tinha dinheiro para isso, então eu tinha que pegar livros emprestados. Daí eu li uma variedade de livros muito grandes, assim, que foi, acho que essencial para tomar gosto pela leitura mesmo. Eu li policial, eu li Éramos Seis, eu li Fernanda Young, eu li A Cor Púrpura. Foi a época que eu li A Cor Púrpura, porque tinha na casa de uma tia, eu acabei pegando emprestado e eu li A Cor Púrpura. Então, assim, eram coisas muito distantes entre si, mas que eu gostava porque eu estava pegando gosto pela leitura, então era tudo muito novo. Aí eu tive a minha fase da fantasia, porque eu entrei no ensino médio, e a biblioteca da minha escola de ensino médio era muito boa. Ela tinha muitos livros ali disponíveis para leitura, então eu me joguei de cabeça nos empréstimos. Eu conheci Fronteiras do Universo na biblioteca da minha escola, no ensino médio. Conheci a saga de Darry Shan, conheci o Livro das Estrelas, conheci várias outras histórias incríveis nessa biblioteca, e eu acho que foi importantíssimo para a minha formação de leitor. Nessa época, uma prima também apresentou para mim a Meg Cabot, mas na adolescência eu basicamente só lia O Diário da Princesa, porque eram os livros que a minha prima estava lendo, e eu pegava emprestado com ela. Então, no começo da minha relação com a Meg Cabot, por assim dizer, eu só lia O Diário da Princesa. Saindo do ensino médio, começando a trabalhar, indo para a faculdade, eu conheci Crepúsculo, conheci Stephenie Meyer. E aí o meu leque foi se abrindo ainda mais, porque com romance sobrenatural, eu me interessei por romance e pelo sobrenatural. Então, isso foi me levando para caminhos bem paralelos. O próprio Crepúsculo me fez me interessar por alguns clássicos, como o Morro dos Ventos Vivantes, que eu fui ler ali na época também e se tornou um dos clássicos favoritos da vida. Então, assim, foi uma árvore que, né, foi dando galhos. E hoje em dia, eu acho que, pela minha idade e tal, o meu gosto de leitura foi mudando também. Continua sendo uma leitura muito pop, uma leitura muito farofa, com toda certeza, porque é o tipo de leitura que eu gosto, mas a idade dos protagonistas mudou bastante. Eu fiquei por muito tempo lendo concentrado jovem adulto. Eu ainda leio hoje em dia? Leio, mas não é nem perto do que eu lia antes. É só a gente comparar vídeos desse ano mesmo, vídeos do ano passado, até porque eu já tô com 33 anos, então isso acaba refletindo também no que acaba chamando a minha atenção e no que acabo me identificando. Então, a idade dos personagens protagonistas que eu leio
Mudou bastante, é óbvio. Mas como eu falei pra vocês, eu continuo lendo sim alguns livros jovem adultos. Quando eu fico interessado, eu leio também livro infantil. Então, eu acho que o que acabou mudando mais atualmente não é nem o gênero, porque eu leio coisas bem diversificadas. São literatura pop, com toda certeza, mas o que mais mudou é a idade dos protagonistas. Querendo ou não, conforme a gente vai crescendo mais, a gente vai mudando o interesse dos problemas que os personagens passam, sabe? Então, isso vem refletido também nas leituras, com toda certeza. A segunda categoria da tag é como ler. O formato das suas leituras mudou muito? Eu acho que mudou bastante o acesso, né? E isso me permitiu trazer mais formatos de leitura para tanto quanto eu leio hoje. No começo, a gente só tinha disponível livro físico, então todas as minhas leituras eram livros físicos. Daí veio o advento do e-book, né? O advento do Kindle, a popularização do Kindle. E isso fez um boost na minha leitura, assim, quando eu ganhei meu primeiro Kindle, da minha amiga Mar, lá pelo ano de 2012, 2013. Quando o Kindle chegou, eu acho que eu fiz umas 20 leituras enormes em um mês só. Porque eu fiquei tão animado com aquele aparelho, com aquelas possibilidades, que tudo que eu estava fazendo estava com o Kindle na mão. E o Kindle me ajuda ainda muito hoje em dia. Ele é muito presente nas minhas leituras, como vocês puderam ver no nosso último vídeo de resumo bimestral que eu posto aqui no canal. Saímos de só livro físico, passamos para livros físicos mais e-book. Agora, atualmente, eu estou entrando no mundinho audiobook. É algo que eu venho fazendo desde o meio do ano passado, onde eu fui me inserindo mais no mundo de audiobooks, pelo Audible, agora pelo Storytel, conhecendo mais livros através do que tem disponível na biblioteca do Storytel. Então, assim, às vezes eu estou fazendo outra coisa, às vezes eu estou arrumando a casa, às vezes eu estou limpando a cozinha, às vezes eu estou tendo que cuidar dos meus sobrinhos, mas aí eu estou com fone de ouvido e eu estou escutando, e é muito fluido, eu consigo me emergir muito facilmente dentro da leitura. Então, hoje em dia, o que mudou foi que eu tenho acesso a muito mais conteúdo do que, obviamente, eu tinha antes, né? Que era algo muito mais limitado, até pelo poder aquisitivo. E, enfim, essa é uma outra discussão, porque na minha pré-adolescência, principalmente, leitura era um luxo, né? E eu não tinha tanto acesso a livros assim quanto eu tenho hoje em dia. Eu não trabalhava, eu dependia dos meus pais, e os meus pais eles só podiam me dar livros em datas muito específicas, em aniversário, em Natal, então eu tinha que fazer por merecer para ganhar aquele livro, sabe? Porque era um item caro. Livro ainda é um item caro. E eu acho que já estou desviando um pouco da discussão da proposta da tag, eu sei. Mas conforme eu fui ganhando meu próprio dinheiro, eu pude investir mais em livros, né? E como eu posso investir mais em livros, eu acabo tendo acesso a um leque maior de possibilidades de formatos, seja em físico, seja em digital, seja em audiobook. Então, o que mudou bastante é a minha possibilidade de consumo também, né? Não apenas uma evolução de leitor, é a possibilidade de consumo que eu tenho hoje em dia que eu não tinha quando eu era pré-adolescente e que eu dependia unicamente do sustento dos meus pais. Eu acho que essa é a resposta. Terceira categoria. Quanto lê? Lê mais ou menos do que antes? Então... Nossa, essa pergunta também me deixou bastante reflexivo, porque a época que eu mais li foi quando eu estava mudando de emprego. Eu saí de um emprego que eu estava há 2, 3 anos mais ou menos, e eu estava indo para outro, mas eu teve esse período que eu fiquei em casa, e eu lia um livro por dia, e eram calhamaços, foi ali por volta de 2013 mais ou menos. Eu não tinha nada para fazer, o nosso consumo de internet era diferente, eu não ficava o tempo todo online, não tinha smartphone, eu não tinha smartphone na época, não tinha acesso a streaming não era nem popularizado no Brasil, sabe? Não era nem uma possibilidade tão grande, tipo assim, eu tenho streaming, então vou passar o dia vendo streaming na TV. Não tinha, era realmente ler ou ler. Então, assim, como tinha todos esses pormenores, foi a época que eu mais li na vida, ali por 2013, 2014, 2012, eu fazia mais de 100 leituras por ano. Hoje em dia, essa minha média diminuiu para 75, 70, o que não é pequeno, não é pouco de forma alguma. É muito, muito, muito mais do que a média brasileira. Eu tenho plena consciência disso. Porém, o meu ritmo de leitura mudou, o meu tempo disponível mudou, as minhas responsabilidades mudaram muito. Eu, com 33 anos, tenho muito mais responsabilidades do que quando eu tinha 21, 22 anos, lá atrás. Isso é inegável. Então, assim, as minhas oportunidades de poder ler
diminuíram bastante, o que acaba afetando a quantidade de livros que eu consigo ler, a quantidade de páginas que eu consigo ler durante o dia, durante a semana. Mesmo que hoje em dia eu saiba que eu ainda leio muito mais do que a média nacional. 75 livros, 70 livros, 70 leituras é muito ainda para a média nacional. É porque eu gosto de fazer isso, é o meu hobby, eu gosto de conhecer essas novas histórias, não é porque eu quero pressionar ninguém. Mas eu tenho plena consciência de que o meu ritmo de leitura mudou e até o meu foco mudou por conta de internet, por conta das informações que chegam pra gente o tempo todo, por conta de um aparelho chamado celular, smartphone. Então, é isso que aconteceu. O meu consumo de leitura mudou até pela forma de acesso que a gente tem hoje em dia a informações, a conversas, a pessoas e acontece, né? Vamos fazer o quê? Quarta categoria. Com que frequência nota que a tua maneira de ler muda? Essa pergunta eu não sei se eu entendi muito bem, mas na minha linha do tempo, obviamente, houveram pontos de ruptura, de mudança de leitura, seja no formato de livros que eu leio, seja no tipo de livros que eu leio, mas não foi algo que eu percebi no momento que isso aconteceu. Foi algo que foi acontecendo muito naturalmente e que eu fui perceber isso muito tempo depois, como eu estou fazendo agora, respondendo essa book tag, quando eu falei sobre a mudança da idade dos personagens que eu leio, né, que são muito mais próximas à minha hoje em dia do que eram há 5 anos atrás, onde eu continuava lendo e consumindo bastante jovem adulto, apesar de na época eu já ler livro adulto também. Mas a quantidade mudou. E essa foi uma reflexão que eu fui fazer hoje. Não foi algo que eu pensei, sei lá, em dezembro passado. Até porque, como eu disse pra vocês, eu consumo bastante literatura pop. O que abre muitas oportunidades do tipo de leitura que eu faço, sabe? Seja romance, seja aventura, seja fantasia e qualquer coisa do tipo. Seja uma história em quadrinho, seja uma história em prosa, seja uma história contada em formato de versos. Então, não foi uma mudança consciente. É uma mudança muito mais inconsciente do que consciente. E eu só faço essa reflexão em pontos muito específicos da minha vida. Por exemplo, hoje, que eu tô respondendo essa tag aqui com vocês. Eu não tava pensando que a idade dos protagonistas que eu leio mudou e estão muito mais próximas à minha idade atual, por conta dos problemas serem muito mais relacionáveis, e eu não tinha percebido isso antes. Pois é. Quinta e última pergunta. Como é que o BookTube alterou você como leitor? Enfim, existem algumas mudanças bem pontuais que o BookTube me proporcionou, é claro. Eu acho que por consumir BookTube a gente acaba conhecendo mais histórias, então a gente acaba conhecendo mais autores, o nosso leque de possibilidades e o nosso leque de oportunidades aumenta bastante, seja por ter um canal e acabar tendo acesso a uma parceria. Eu renovei a minha parceria com o Grupo Companhia das Letras, então eu tenho acesso a outros títulos, porque eles me mandam releases, eles me mandam livros que estão disponíveis no NetGalley, eles me enviam livros que estão sendo lançados de alguns selos diferentes. Eu conheço histórias diferentes pelos canais que eu acompanho. Hoje em dia eu acompanho muitos canais assim aleatórios, seja aqui no Brasil, seja em Portugal, como eu estou tirando essa tag, seja em países latinos, Estados Unidos, Reino Unido e tal, porque acaba que existe, é claro, uma barreira linguística do que a gente pode consumir ou não. Então, é claro que o BookTube me possibilitou um acesso muito maior do que está sendo lançado, por assim dizer, do que está sendo comentado, das recomendações. Isso é evidente, mas teve uma época muito específica também que o BookTube influenciou meu ritmo de leitura. Eu não estava consciente de que ler não era uma competição, né? E os vídeos de leituras, os vídeos de wrap-up, eram dos vídeos mais assistidos, mais consumidos aqui da plataforma. Quanto maior a pilha de livros você mostrasse na miniatura que você conseguiu consumir naquele mês, mais acessos, mais views você teria no seu canal, porque as pessoas iriam se interessar. E isso acabou, é claro, afetando o meu ritmo de leitura. Eu tentava consumir, eu tentava ler o máximo de livros possíveis que eu tinha dentro de um mês, porque eu sabia que ao postar aquele vídeo no começo do mês, ele teria muitos acessos, ele teria muitos comentários, ele teria muitos likes. Então, foi um período até meio sombrio para mim como leitor, porque eu estava o tempo todo consumindo o livro, mas não porque eu apenas queria, mas sim porque eu queria ter uma quantidade muito grande de leituras para mostrar para vocês que, olha, eu tenho uma pilha gigante aqui na miniatura do vídeo para compartilhar, acessem o meu vídeo. Hoje em dia isso mudou bastante porque, como eu falei para vocês, eu descobri, graças a Deus, que ler não é uma competição, que você precisa fazer essas leituras no seu ritmo, senão isso acaba te atrapalhando até como leitor,
na forma como você consome livros, isso te desgasta, isso te cansa, vai te bloquear como leitor, vai criar um processo de ressaca literária danado, e para sair é difícil. Mas não apenas isso, a forma como a gente consome indicação de livros hoje em dia é muito mais diversa, né? Não é concentrada apenas no vídeo de leituras. Hoje em dia aqui no canal, o vídeo de leituras já é nem mais o ponto principal de views. Eu tenho muito mais views compartilhando com vocês as minhas leituras durante um vlog que eu faço durante um mês ou durante 2 semanas e tal, do que em um vídeo de leituras, e isso afrouxou muito a gravata. Compartilho com vocês o que eu consegui ler durante aquele tempo. Não existe essa pressão de que eu preciso consumir mais, eu preciso consumir mais. E a forma é muito mais saudável da gente conversar aqui com o livro. Eu tenho mais tempo para conversar com vocês sobre as leituras que eu tô fazendo, sabe? E isso é muito bom, porque junto com, né, o processo de você entender que ler não é uma competição, você não precisa ler 100 livros por ano para ser considerado leitor e etc, tal, que o amadurecimento traz. A forma como ler e indicar livros mudou muito aqui dentro do Booktube, e eu acho que é uma forma positiva. Pelo menos aqui no canal eu considero muito positiva. Então é um vídeo muito mais abrangente, e por ele ser um vídeo muito mais abrangente, eu tenho a oportunidade de ler o que dá. E isso fez maravilhas para mim. Então, já teve um tempo sim que o Booktube me influenciou negativamente, eu confesso, mas hoje em dia eu acho que eu tenho uma relação muito mais natural e muito mais saudável com as minhas leituras. Muito que bem, pessoal, foram só 5 categorias, mas eu desatei a falar de uma forma que eu acho que parece até que foram muito mais perguntas na tag do que realmente tinham. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aqui embaixo comigo nos comentários como foi que seus hábitos de leituras mudaram. Vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi Ribé Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.